Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um Fora de Sala, o seu podcast semanal ou quase sempre semanal de conversas sobre teologia, cultura e sociedade. Eu sou Eduardo Rose e falo com você diretamente do multiverso online da Rede Mundial de Computadores, uma vez que eu não estou em Atibaia, mas os meus queridos amigos falam de lá. Seja muito bem-vindo, Lucas Sabatier. É sempre um grande prazer estar com vocês. Uma alegria ter você aqui, meu amigo. Ele, Felipe Santos, o homem do verde e do marrom. Seja bem-vindo. Prazer estar de volta. Muito bom estar aqui com vocês, meus amigos. Quem acompanha o Fora de Sala sabe que a gente não teve programa na última semana, né? Por motivos mais de força maior. Eu gosto de dizer que é força maior porque a pessoa fica pensando o que é, né? Já ficar imaginando uma catástrofe, assim, uma hecatombe que acabou acontecendo para que não houvesse programa, né? Você sabe que quando você faz algum cancelamento de assinatura, o pessoal pergunta a razão, né, o motivo que te levou àquele cancelamento, e eu sempre falo que é por motivo de foro íntimo. E é um outro jeito de dizer, não quero te falar o motivo, mas foro íntimo parece que é algo tão assim, secreto, íntimo, que a pessoa fica constrangida de perguntar além. São as nossas estratégias, a força maior, o foro íntimo. Mas eu acho que no caso do Eduardo foi uma hecatombe mesmo. Esse hecatombe significa São Paulo. Né? É isso aí. Ele está no meio de São Paulo, então de onde ele está, sair para qualquer lugar é quase uma impossibilidade. É pior que Caverna do Dragão, né? É isso aí. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Mas é isso, gente. Isso que dá gravar programa com dois colegas e juristas. A gente fica discutindo os termos aqui. É isso que quando a gente vai de foro íntimo, a hecatombe em 2 minutos. Ou Caverna do Dragão. Ou Caverna do Dragão, porque esse é um programa sobre cultura também. É ou não é? Mas, meus amigos, quem nos ouviu aqui está doido para saber o assunto de hoje, porque hoje a nossa conversa é uma daquelas que mexem fundo com a gente, uma das questões talvez mais preciosas da vida cristã, que eu diria que acho que de tanto a gente falar e depois de tanto a gente deixar de falar e da gente esquecer, a gente deixou um pouco para trás, que o objetivo claro da vida cristã não é ser uma versão melhor de mim mesmo. O objetivo da vida cristã não é um upgrade na minha vida, mas é ser mais parecido com Jesus. Mas muito embora essa é uma expressão que a gente use e ouça com frequência, a questão é o que realmente isso significa, porque falar de conformidade com Cristo parece especial, parece bonito, parece até poético, mas para muita gente isso pode soar confuso, especialmente num mundo onde a questão da ideias particulares, da identidade, são assuntos tão preciosos, né? Será que ser mais parecido com Jesus significa apagar quem nós somos? Ou será que ser parecido com Jesus na verdade, é justamente o caminho para a gente descobrir quem a gente deveria ser desde o começo? Hoje nós vamos, então, explorar esse processo dessas áreas de ser moldado à imagem de Cristo, entendendo o que a Bíblia quer dizer com isso e como isso se aplica ao nosso dia a dia. Felipe, talvez quando a gente fala de ser parecido com Jesus, eu ainda sou da geração que foi muito marcada e influenciada por aquele clássico, aquele livretinho do Charles Sheldon sobre Em Seus Passos o que Faria Jesus. Para você que não conhece, conta a história de um personagem que um belo dia se junta a uma comunidade, né, Felipe? E decide dizer, não, a partir de hoje nós vamos fazer tudo que Jesus fez. A cada decisão, a cada aspecto, nós vamos imitar Jesus no nosso dia a dia. Felipe, isso é se tornar parecido com Cristo? Será que a gente consegue vestir uma roupa, passar a comer pão sírio, andar igual a gente andava na Palestina, a gente deixar o cabelo crescer, a barba crescer? Porque no fim das contas é isso que a prática última de Em Seus Passos o que faria Jesus talvez fosse isso, né? Eu chegar na frente do cabeleireiro e falar, corta, deixa meu cabelo longo igual Jesus.
É isso que significa seguir Jesus, Felipe? Bom, essa é uma pergunta interessante porque, historicamente, existem várias formas de se identificar com o andar igual a Jesus, o ser igual a Jesus. Esse livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, ele é uma dessas expressões. Ele é um livro acho que do início do século XX, né, da primeira metade, ou mesmo do século XIX, eu não lembro exatamente, e é um livro que tem uma perspectiva escatológica muito bem definida. Ele é um livro pós-milenista. É daquele que acredita que a igreja é uma corrente de pensamento que acredita que a igreja ela expandirá o alcance do reino de Deus a tal ponto que ela levará a humanidade a uma era de ouro e conduzirá a humanidade até o momento final em que aí há uma rebelião e tudo mais, mas o Senhor Jesus volta e encerra a história. É uma visão de mundo, uma visão do fim que foi muito comum durante vários séculos, né? Ali da Reforma Protestante para frente, ela começa a perder força no século XX, mas hoje ela ainda tem alguns adeptos aí, pessoas até conhecidas, né? No Brasil nós temos a editora Monergismo, temos um autor que é muito famoso no Brasil, Douglas Wilson, que defende essa ideia, mas enfim, eu acabei entrando nessa coisa de pós-milenismo. É uma perspectiva, então às vezes a sua perspectiva teológica vai levar você a ter uma concepção do que significa seguir a Jesus. O monasticismo, por exemplo, o monasticismo medieval, ele não nasce necessariamente com essa ideia, mas ele, ao longo do tempo, vai desenvolvendo esse conceito de que você viver como Cristo era você abrir mão de tudo, era você se retirar para uma comunidade, era você fazer as coisas ali dentro do seu grupo, ou às vezes, dependendo do tipo de monasticismo oriental, se retirar mesmo do mundo. Algumas dessas ideias elas têm voltado à tona hoje em dia com livros muito interessantes. A Opção Beneditina, do Rod Dreher, que é um autor americano, ele é católico, mas ele fez parte da Igreja Ortodoxa, lá nos Estados Unidos mesmo. Ele tem a Opção Beneditina e o Não Viva por uma Mentira, que são livros muito interessantes e apresentam uma perspectiva sobre a necessária retirada do cristão da cultura para viver uma vida de imitação a Jesus. No ano passado, ou retrasado, eu li um romance muito interessante chamado Despertar da Senhorita Prim, que lida com... Ela recebe uma moça que recebe a proposta de ser tutora de algumas crianças num determinado lugar que ela não conhecia, na casa de um homem, um acadêmico, e quando ela chega ao local onde esse homem morava, é uma comunidade de pessoas que se retiraram da sociedade para tentar construir uma sociedade ali mais justa, mais igualitária, mais intelectualizada, com o objetivo de imitar Jesus. Então, de novo, a sua percepção, a sua teologia, ela, de certa forma, vai te estimular, vai te incentivar a seguir a Jesus, ou ser igual a Jesus, de uma forma. E para terminar, um livro maravilhoso que, se você quiser morrer de rir, leia. Eu não vou lembrar o título dele agora, desculpa, eu comecei a falar e esqueci. Então não dá para ler. Um ano com a Bíblia. Vivendo um ano com a Bíblia, alguma coisa assim. Um jornalista do New York Times, se eu não me engano, lá de Nova York, ele resolve fazer uma matéria em que ele vai viver um ano como a Bíblia determina. Ele vai viver uma parte do ano conforme o Antigo Testamento e uma parte do ano conforme o Novo Testamento. E o livro é super engraçado porque coloca ele em situações assim super loucas, né? Então você tem uma pessoa, um jornalista cético, que está fazendo uma matéria jornalística. Você tem os pós-milenistas, como Em Seus Passos, O que Faria Jesus, dessa perspectiva. Você tem a Opção Beneditina, retirada da cultura do Rod Dreher, que provavelmente influenciou ao Despertar da Senhorita Prim, essa mentalidade, e que tem crescido muito entre alguns católicos mais intelectuais hoje. Então você tem várias perspectivas do que seria seguir a Jesus. Mas antes de terminar, só um parêntese. Sabe por que Em Seus Passos, O que Faria Jesus não dá certo? Porque é o único livro em que criar um jornal que não vende propaganda dá dinheiro. Bem lembrado, nem eu lembrava dessa. Ô, Lucas, o que o Felipe trouxe pra gente foi um panorama desses diversas concepções sobre o que significa, de fato, ser transformado à imagem de Jesus, o que significa, de fato, ser parecido com Jesus. E boa parte desses movimentos que ele trouxe pra gente trazer uma característica de imitação, né? Então, Jesus é o meu exemplo. Então, tudo que Jesus fez, eu preciso fazer.
O problema, Lucas, acho que todo mundo que sinceramente tentou fazer isso percebeu em algum momento que essa mimética, essa imitação, essa mimes é impossível. Porque eu não sou Jesus, eu não tenho o que Jesus tem. Em algum momento eu me frustro porque eu não ajo como Jesus agiria. O que, para muita gente, então, se tornar parecido com Jesus pode se tornar um objetivo inalcançável. Impossível. Eu não sou igual a Jesus, eu não consigo ter a paciência, a calma que Jesus tem em situações de conflito, eu não consigo perdoar quando alguém perdoa. Quando a gente fala de ser conformado à imagem de Cristo, Lucas, é disso que a gente está falando, de uma imitação somente do que Jesus faria, de Jesus como grande exemplo a ser seguido, como exemplo dos livros que o Felipe trouxe. Eu acho que a resposta da sua pergunta é complexa e ela demanda talvez um podcast, talvez mais, para ser respondida, né? Talvez uma das palavras-chave chave daquilo que você falou é o somente, né? Porque certamente a imitação é um aspecto da vida cristã, né? Ao longo dos séculos de igreja, você tem aí muitas obras que enfatizam justamente esse aspecto de imitação. O clássico do Tomás Kempis, que até hoje continua sendo republicado aí, traduzido para tantas novas línguas, é algo que a gente tem que considerar, né? A questão é qual é o nível dessa imitação, né? Onde que essa linha para, né? Então, se você é uma mulher e você tem que imitar Jesus como um homem, você vai imitar a masculinidade dele. Se você é um brasileiro do século XXI, você vai imitar as práticas do Jesus né, de 2000 anos atrás, a culinária que ele usufruía, os ritmos e as rotinas, os trabalhos que ele se empenhava. Você tem que virar um pescador, talvez um marceneiro. É isso que é imitar Jesus, né? E a ideia é que não, né? O imitar Jesus tem a ver com aqueles traços de Jesus que revelam o próprio caráter divino. Afinal, o homem foi criado para que ele fosse imagem de Deus. E Jesus vem como a imagem exata do Pai, a expressão exata desse Deus que nós fomos criados para refletir. Então, a lei do Antigo Testamento convidava e convocava o homem ao reflexo da imagem do caráter de Deus. E aí agora a gente já não olha mais para a lei do Antigo Testamento, Cristo é a nossa lei, de tal forma que a gente olha para Cristo, né? Como é a expressão desse reflexo que nós fomos criados para executar, para irradiar, né? A questão é que, então, a lei de Cristo ela é muito mais exigente do que a lei do Antigo Testamento, né? Alguns falam, eu não vivo pela lei de Moisés, eu vivo pelo Sermão do Monte, né? Boa sorte, né? Se a lei de Moisés já era difícil de ser cumprida, a lei do Sermão do Monte é a lei da perfeição, porque Jesus é perfeito. Então, a imitação de Cristo, ela tem a ver com a imitação daquilo que é divino em Cristo, na expressão humana do Filho encarnado, né? Então, na medida em que Cristo, o Filho de Deus, é homem e reflete, irradia exatamente a imagem do Pai, são esses caráteres, esse caráter, são essas características, essas virtudes que permeiam, que modulam a existência dele nas suas particularidades, que nós devemos, então, imitar. Mas nós não imitamos a Cristo com vistas ou com um propósito de salvação, de aceitação, de comunhão. Mas nós imitamos a Cristo a partir da aceitação que nos é oferecida na obra substitutiva dele, né? Então, a imitação, como religião, ela é absolutamente insuficiente. E ela não é diferente da religião judaica ou das outras religiões que propõem as obras como meio de salvação, né? O cristianismo verdadeiro, ele é distinto justamente por causa disso, porque Cristo cumpriu no nosso lugar. Então, nós não imitamos para chegar lá,
mas imitamos porque já chegamos lá por meio da obra dele, né? E é isso que vai, então, nos distinguir. Nós não imitamos a fim de construir para nós uma identidade cristã. Nós imitamos porque essa identidade já nos foi dada. E aí a gente poderia continuar a conversa falando sobre identidade, mas eu não quero delongar minha resposta mais do que isso. Interessante que, dando um passo adiante aí, do que o Lucas falou, imitação, nesse caso, imitação depende de identificação. Você precisa imitar alguém com quem você se identifica. É mais ou menos como os filhos que imitam os pais. Um filho imita o pai porque ele se identifica com o pai, como o pai dele, como aquela figura presente na vida dele e tudo mais. A primeira coisa, então, que nós precisamos fazer para nos identificar com imitar a Cristo é nos identificar com Ele. E como é que nós nos identificamos com Cristo? Em sua morte e sua ressurreição. É morrendo para esse mundo e nascendo de novo para uma nova vida no Espírito. E imitação, ela tem muito mais a ver, pensando contextualmente, né? Imitação tem muito mais a ver com questões do coração, questões de caráter, a expressão da sua personalidade do que com aquilo que você faz. Porque se imitar fosse somente fazer exatamente aquilo que a outra pessoa faz, todos nós teríamos que ser carpinteiros, marceneiros, ou o que quer que seja, ou pescadores. Então, imitar está relacionado a transparecer, ou refletir, ou revelar o fruto do Espírito, que é aquilo que Jesus revelava. Né? Se nós lembrarmos de Gálatas capítulo 5, o texto nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus demonstrava essas características do fruto do Espírito na vida dele? Demonstrava. Quando nós nos identificamos com Jesus, nós podemos demonstrar essas características do fruto, ou somos chamados a demonstrar, pelo poder do Espírito. Jesus, ele mantinha comunhão com o Pai por meio da oração, por meio do jejum, por meio das práticas, dos hábitos da vida espiritual que ele definiu, sim, ele mantinha. Então, nós somos convidados a fazer isso também. Como irmãos mais novos, digamos assim, de Jesus, nós somos chamados a imitar o nosso irmão mais velho, que imita o nosso Pai. Então, imitação tem a ver com, primeiro, identificação. E identificação, ser da mesma família, ser ligado, conectado totalmente àquela pessoa, tem a ver muito com aquilo que nós revelamos a partir do nosso caráter, da nossa própria pessoalidade, porque dentro de uma família, você vai ter o filho que gosta de futebol e o filho que gosta de xadrez. Os dois, eles podem imitar você como pai, ou podem imitar a mãe, né? Mas um vai gostar, ele vai expressar o gosto dele por meio de uma atividade, e o outro vai expressar por meio de outra atividade. Mas isso não quer dizer que os dois não possam imitar os pais, ou o pai, ou a mãe, ou o que quer que seja, revelando na sua pessoalidade traços daquilo que o pai e a mãe são. É o nosso caso com Jesus, né? Talvez eu destacaria aqui, Felipe, que nesse processo de identificação, ele acontece de maneira mais básica por meio da nossa união com Jesus, né? União essa que é efetivada pelo próprio Deus. Ele nos traz, pelo Espírito, a sermos unidos com Cristo, né? É isso que é nascer do alto. Então você começa a falar sobre a adoção, sobre essa filiação que é desfrutada no Espírito de Cristo, né? E se esse Espírito de Cristo habita em nós, ele vai frutificar o fruto de Cristo na nossa vida. Sem ele a gente não consegue fazer nada, mas com ele a gente frutifica frutos como os dele, né? A ideia de que, de Romanos 8, 28 e 29, né, que Deus faz com que as coisas cooperem para o nosso bem, porque ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, e esse predestinar, depois no versículo 30, é descrito ali em todo o processo de salvação como um ato divino na nossa vida, né? Ou seja, toda a boa obra que Deus começou e vai completar, na verdade, é o processo dessa nossa conformação com a imagem do Filho. Então, mais do que a gente se identificar com ele, aliás, o que precede a nossa ação de se identificar, de dizer eu sou um cristão, eu sou de Cristo, o que precede isso é o próprio Cristo vindo na nossa direção e sendo nosso, né, a partir da união que o Espírito nos oferece com ele. E aí, então, sim, né, eu sou uma nova criatura. Aí, sim, eu sou um novo Lucas. Eu não deixo de ser o Lucas,
Eu continuo sendo o Lucas, mas agora eu sou o Lucas em Jesus. E esse em Jesus muda tudo, né? A gente fala quando o meu filho canta, quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo, né? E ele muda tudo, mas ele não muda a minha identidade, as minhas particularidades. Ele redime as minhas particularidades. Ele não tinha minha personalidade, né? Os meus traços pessoais. Ele redime a minha personalidade e os meus traços pessoais. Ele não apaga a minha história, os meus traumas, os eventos doloridos da minha vida, mas ele redime toda a minha história, todo o meu contexto. Então aí a gente vai vendo que nessa união com Jesus, a coisa muda por completo, apesar de não apagar quem eu sou. Se a gente tivesse, então, que resumir isso que a gente discutiu até agora, para ajudar quem está nos ouvindo a ter uma mentalidade, uma definição clara na mente sobre o que nós estamos dizendo. Nós mencionamos a questão de Romanos 8, 28 e 29, que é muito importante nessa questão da transformação em Cristo. Falamos da diferença entre imitação e transformação. Falamos que ser mais parecido com Jesus é sim um comportamento que reflete um caráter, um novo caráter, uma nova identidade. Mas se vocês pudessem definir, então, em uma frase, ou responder uma pergunta direta sobre o que significa se tornar semelhante a Cristo, o que significa, na prática, ser semelhante a Jesus, o que vocês responderiam? Fazer as coisas que ele faz. Eu propus, eu estava dando aula de formação espiritual essa semana, e a minha definição de discípulo talvez se encaixe em paralelo com essa sua pergunta, né? Ser discípulo de Jesus é pensar como Jesus, amar como Jesus, e então fazer como Jesus. E novamente, eu tenho que fazer a ressalva da minha resposta, né? O pensar não tem a ver com pensar como um judeu de 2000 anos atrás, tem a ver com enxergar o mundo a partir das bases, das verdades básicas do universo, né? Uma teologia verdadeira. Amar como Jesus não quer dizer gostar do mesmo tipo de peixe que talvez ele gostava, né? Mas é ter o coração orientado para Deus e para o próximo. E fazer como Jesus não é necessariamente cortar o cabelo da mesma maneira ou vestir o mesmo tipo de roupa. Fazer como Jesus é você ter atitudes que expressam aquelas verdades e aqueles amores apropriados que foram modulados pelo conhecimento de Deus e pela comunhão amorosa com o Pai. Então, isso é ser um discípulo de Jesus. Pensar como Jesus, amar como Jesus e fazer como Jesus. Eu quero pegar nessa questão da identidade, que a gente já caminhou um pouco, trazendo para vocês um exemplo de uma pergunta que o meu filho me fez certa vez. Certa vez, um dia ele chegou e falou assim: papai, ser parecido com Jesus não dá. Eu falei: por que, filho? Ele falou: porque Jesus falava e andava muito estranho. Eu falei: por que? De onde você tirou isso? E aí ele contou que tinha acabado de vir da peça da encenação da Páscoa, e na encenação da Páscoa Jesus falava calmamente. Ele gesticulava, falava: papai, Jesus fala assim: eu te perdoo, vai. Sabe, daquela encenação ali, às vezes estereotipada, sobre como Jesus falaria, como Jesus andaria. E o desespero dele é que ele, em toda a sua agitação de 9 anos, papai, não dá. Papai, o Jesus anda muito devagar, eu quero correr, não é assim. Amigos, nesse caso, em uma cultura que prega muito a questão da identidade, seja você mesmo, né? Que a nossa cultura prega e o que a gente vive diariamente. Jesus, por outro lado, vai dizer: negue-se a si mesmo. Será que então seguir Jesus, como vocês falaram, significa apagar quem eu sou? Significa apagar minha história? Em algum sentido, sim, mas até que ponto? Talvez a resposta vai ficar mais clara se a gente definir o que a gente entende por identidade. Eu acho que existem dois jeitos da gente usar ou conceituar identidade, né? O primeiro deles tem a ver com uma autopercepção. Então, como é que eu me vejo? O segundo conceito, ou o segundo jeito de definir identidade tem a ver com aspectos mais ontológicos, né? Quem de fato eu sou. Então, o primeiro tem a ver com a minha percepção de mim mesmo,
E o segundo tem a ver com o que eu sou de fato, né? Eu acho que o nosso tempo, ele enfatiza muito o primeiro conceito, a primeira reflexão, da autopercepção, né? Agora, as coisas deveriam ser aproximadas. Eu deveria enxergar cada vez mais quem eu sou à luz da verdade, daquilo que de fato eu sou, né? Então, eu posso me enxergar, a gente fala muito sobre alta autoestima ou baixa autoestima, e aí a gente está pensando sobre a nossa estima, o nosso pensamento, a nossa percepção de nós mesmos o tempo todo, né? A questão é como é que eu defino quem eu sou, como é que eu avalio quem eu sou, diante de qual parâmetro, de qual régua, né? Como é que eu me identifico, como é que eu posso classificar dentro dessa minha autopercepção, como é que eu posso classificar quem eu sou? E aí a gente começa a tratar de aspectos antropológicos, né? Quem vai poder dizer para mim quem de fato eu sou? O nosso tempo onde Deus não existe, onde Deus é rejeitado, onde Deus é desconsiderado, eu tenho autonomia e independência e usufruo da prerrogativa de me autodefinir. Então, se eu quiser dizer que eu sou um gatinho, né, e não um humano, eu posso. E quem é você para dizer que eu não sou isso, né? Então, a gente vive na era da tirania da autopercepção, onde o indivíduo é autônomo e independente para estabelecer sua identidade, e ele pode variar suas definições, né? Um dia ele é uma coisa, no outro dia ele é outra coisa, e ele escolhe. Mas cada vez mais eu acho que a fé cristã vai ter que insistir num realismo, quem de fato a gente é, né? Porque a Escritura nos oferece descrições da realidade criada, e depois ela nos oferece descrições da realidade recriada. E aí eu preciso começar a olhar para quem eu sou a partir dos olhos de quem me fez. Então, eu sou um ser humano criado à imagem de Deus, ou seja, criatura. E se criatura, então, alguém completamente dependente, autônomo, cuja existência é derivada, e por aí vai. Se eu sou alguém em Cristo, então eu sou alguém que carece desse Cristo por causa do pecado que me afetou e da imagem que foi distorcida, e que está em obras, porque nesse Cristo existe uma reconstrução acontecendo. Mas agora a minha identidade está firmada e segura nele, no fato de que ele cumpriu aquilo que eu nunca consegui cumprir, e ele fez isso no meu lugar. Então a minha identidade agora é de alguém que foi alcançado pela graça. E que alcançado pela graça é então filho, é alguém justificado, é um co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos celestiais, né? Então a gente começa a tratar dessa nossa identidade em Cristo a partir daquilo que Deus revela ser verdade sobre a gente, tanto na criação quanto na recriação. Ou seja, realidade revelada, e aí então eu começo a construir uma autopercepção, não independente ou autônoma, mas por meio da revelação daquilo que Deus me oferece como descrição de quem eu sou, no mundo natural e no mundo da salvação. Interessante. É isso aí. É isso, Felipe. É isso aí. Não tem nada para acrescentar a isso. Depois do que diremos, pois, à vista dessas coisas, não, Felipe? Exatamente, exatamente. Que diremos, pois, né? E nesse processo, meus amigos, quais são os principais meios pelo qual esse Espírito que habita em nós e que agora está agindo em nós para nos conformar à imagem de Cristo, como a gente lembrou, quais seriam os principais meios que ele usa em nossa vida para essa transformação? O Espírito, ele fala ao nosso coração. Vamos lá. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, nos lembrando que nós somos filhos de Deus. O Espírito, ele intercede por nós em nossa fraqueza. Ou seja, o Espírito, ele diante de Deus, né, por ser o próprio Deus, ele conhece as nossas fraquezas e ele opera para nos fazer vencê-las. O Espírito, ele estimula a nossa consciência às boas obras. Então, tudo aquilo que nós fazemos para Deus é motivado pelo Espírito. E
o homem natural, Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele não se preocupa com as coisas de Deus. Isso não quer dizer que o homem natural não possa ser autodisciplinado. Isso não quer dizer que o homem natural não possa ser uma pessoa generosa, não possa ser uma pessoa correta, trabalhadora, honesta e tudo mais. Isso só quer dizer que o homem natural, ele não se preocupa com essas coisas no que diz respeito a Deus, a glorificar a Deus. Agora, o Espírito, ele nos move a buscar todas essas coisas sempre glorificando a Deus. E buscar todas essas coisas sempre em direção à edificação do próximo, né? Acho que esse é um aspecto importante da vida do Espírito, da ação do Espírito diante de tudo isso que o Lucas colocou até agora. E aí eu queria tocar num outro ponto que eu acho interessante. Os alunos perguntam isso, essa semana mesmo, na aula, houve uma conversa sobre isso, que é até que ponto nós somos responsáveis e até que ponto o Espírito é responsável. Até que ponto nós somos responsáveis por imitar a Cristo e até que ponto o Espírito é responsável por nos fazer imitar a Cristo. Existem diferentes visões a respeito disso. Existem visões como a visão wesleyana, por exemplo, que diz que eu posso alcançar a perfeição cristã, né, por meio da ação do Espírito na minha vida e da experiência da bênção, da unção dele na minha vida, eu posso alcançar a perfeição cristã e que eu serei, assim, plenamente capacitado e vou viver uma vida irrepreensível na presença de Deus. Existem outras visões que já dizem que nada depende de mim. Tudo isso depende é o chamado monergismo da santificação. Não importa o que você faça, é só você pedir a Deus que opere na sua vida e Deus vai operar na sua vida, porque ele vai operar e essa transforma a pessoa meio que, na minha opinião, óbvio, né? Num autômato, naquele pessoa que ela não precisa fazer nada. E existe uma visão que é uma visão mais sinérgica, né? A sinergia da santificação, que diz que o Espírito ele opera em nós, em todos esses aspectos que nós mencionamos aqui, sempre estimulando a nossa consciência a uma consciência como a de Jesus, nos estimulando às boas obras e tudo mais que eu falei. E ele nos estimula, ele nos incentiva, ele nos capacita a dizer sim para aquilo que glorifica a Deus. Mas, por outro lado, eu preciso dar uma resposta também. Eu preciso me colocar no caminho, eu preciso começar a dar os passos. É a ideia do navio, que um navio parado, ele não muda de direção. Ele é levado pela correnteza ou levado pelos rebocadores. Agora, o navio em movimento, ele consegue mudar a direção porque ele está em movimento. Então, me parece que a forma pela qual eu cresço mais ou eu me pareço mais com Jesus é por meio de uma ação dependente do Espírito, ou seja, a prática dos hábitos da vida cristã. Se eu não oro, se eu não tenho o hábito de orar e de falar com Deus, a minha intimidade com ele vai diminuir. Eu vou conhecer menos ele, digamos assim. Se eu não medito na palavra, se eu não conheço a palavra e não medito nela, eu não vou conhecer qual é a vontade de Deus, eu não vou conhecer, eu não vou ouvir o que Deus quer falar comigo de maneira mais direta, mais geral no dia a dia, e eu não vou saber como agir. Se eu não dou atenção, se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu não dou atenção para a igreja, ou seja, se eu não participo da vida da igreja, eu não vou ver Deus agindo ali e eu não vou ver como é que o vento do Espírito está soprando na vida daquela comunidade da qual eu sou parte, e eu não vou saber nem como me unir a eles por meio de um passo de fé para seguir na mesma direção. Então, há uma participação, o Espírito, por um lado, me estimulando em direção às coisas de Deus, e eu, por outro lado, dando os meus passos, me colocando em movimento e praticando os hábitos da vida cristã, o que se chama de hábitos, né, da vida espiritual, para eu continuar no compasso do Espírito, vivendo e aprendendo cada vez mais. Uma das coisas que eu gosto de pensar sobre essa pergunta, Felipe, é que a nossa tendência é fazer delimitar a linha dessa cooperação e falar assim, eu faço essa parte, o Espírito faz aquela parte. Né? E me parece que nós operamos diligentemente e ativamente num nível que é diferente do Espírito, né? De tal forma que o apóstolo Paulo pode nos convocar a desenvolver a nossa salvação e explicar que a gente faz isso na medida em que o próprio Deus opera em nós o querer e o realizar. Então, quando você pratica a boa obra, quem pratica a boa obra é você, mas você estende as suas mãos para os céus e agradece a graça que lhe levou àquela boa obra, né? Então,
a cooperação que a gente pode admitir no processo de santificação não é uma cooperação em divisão de tarefas ou percentuais de energia ou de trabalho, né? Mas de se entender que Deus opera num nível que não é o mesmo do nosso, né? E quando eu penso nos hábitos espirituais que você mencionou, talvez algo para a gente até se atentar mais, né? No sentido de que a gente muitas vezes para pensar que a gente pensa que a oração é o que vai fazer a gente crescer, mas a oração já é a evidência do crescimento, né? Então eu gosto de comparar aos hábitos da pessoa natural, né? Você come porque você está vivo ou você come para viver? E a grande realidade é que as duas afirmações são verdadeiras, né? Do mesmo jeito que a pessoa natural, pessoas humanas comem, bebem água, dormem, respiram, né? E elas dependem dessas coisas para viver, mas porque elas vivem, elas fazem essas coisas, os hábitos espirituais são igual, né? Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós cultuamos, nós nos engajamos na prática da obediência, porque é isso que pessoas espirituais fazem, né? É natural dessas pessoas essas ações. E na medida que elas fazem, elas continuam nessa jornada de crescimento, de vida espiritual, se fortalecendo na fé cada vez mais, crescendo na medida de Jesus. Mas essas coisas são, e aí é que entra a palavrinha-chave da conversa aqui sobre isso, que essas coisas são meios de graça. Elas não são causas de graça, né? Jesus é a causa da graça. É o Espírito. O Espírito é a causa eficiente da graça na nossa vida. E aí a causa eficiente até é uma terminologia mais técnica aí, mas ele é o motor, né? O que gera de fato essa graça em nós e que nos é comunicada por meio desses meios de graça que nos colocam em comunhão com Deus, em comunhão com o povo de Deus e no mundo de Deus, né? Então, nessas três categorias, eu falo sobre a comunhão com Deus na leitura da palavra e na oração, na comunhão com o povo de Deus, no serviço mútuo, né, no ministério da mutualidade e na reunião de adoração, e no mundo de Deus, na vida desprendida dessa realidade. Então, você pensa aí no jejum, que fala comida é importante, mas nem tanto, na generosidade, que fala dinheiro é importante, mas nem tanto, né, não vai me dominar, no descanso, vai falar o trabalho e a produtividade são importantes, mas nem tanto, né? Existe algo que está além. Então, essas práticas essas disciplinas do cristão que vive no mundo natural, mas que diz, esse mundo não é o meu. Existe um mundo além daqui que é o que me fortalece, inclusive para viver aqui e agora, né? De maneira desprendida. É engraçado que o simples fato de, no nosso discurso, todos os verbos estarem no presente ativo, né, no indicativo ali, ou seja, são verbos de ação, já mostram que não é uma coisa passiva, né? Não. Tudo acontece ao longo da jornada. Enquanto a gente caminha, as coisas vão acontecendo. Enquanto a gente caminha, a gente vai trocando como que a gente vai trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? A expressão que eu uso, Felipe, são os 2 Ds. É a diligência dependente. Diligência dependente. Diligência dependente. Diligência, isso aí. Pessoal, e quem está nessa jornada que a gente está comentando de diligência e dependência, existem indicativos que a pessoa pode ter ou pode ficar atenta se ela está realmente se tornando mais parecida com Cristo ou menos parecida com Cristo? Quais seriam para vocês sinais amarelos aí para a pessoa observar nesse crescimento espiritual? Eu diria que talvez eu apontaria 2, e aí o Felipe pode complementar minha resposta, porque certamente daria para fazer uma lista maior, né? Mas o primeiro deles tem a ver com os afetos, né? Existe um anseio em estar com Jesus. E aí, quando eu falo em estar com Jesus, em oração, em meditação na palavra, em comunhão com Deus, existe um anseio em estar com o povo de Jesus, né? Participação dos cultos,
vida em comunhão com o povo de Jesus, compreensão da necessidade do povo de Jesus, eu preciso daqueles meus irmãos e irmãs. Né? Então aí os afetos, existe um anseio na direção de Deus e do povo de Deus. E o segundo ponto existe uma sensibilidade crescente sobre o pecado na própria vida, porque quanto mais perto da luz a gente está, mais a luz brilha nas áreas escuras da nossa vida e a gente começa a enxergar mais sujeira. Né? Parece contraintuitivo, porque você vai crescendo em maturidade e vai enxergando mais pecado, mas não quer dizer que o pecado está aumentando na sua vida. O que isso quer dizer é que você está crescendo em consciência da sua pecaminosidade, né? Porque quanto mais perto de Deus você está, mais você enxerga as suas escuridões. Isso. E aí você entrega essas escuridões para ele, essas sujeiras, e fala assim, brilha, limpa, purifica. E aí você se achega mais a ele, e quando você se achega mais a ele, a luz brilha mais forte, você enxerga mais ainda, né? Então essa sensibilidade do pecado é que te leva constantemente ao arrependimento. Né? Talvez esses sejam dois bons sinais para nos indicar na direção da conformidade com Jesus. Então, desculpa, quais são as duas palavras? Sensibilidade e? O anseio por estar com Jesus e com o povo de Jesus, os afetos, e a sensibilidade com relação ao pecado e o arrependimento. Interessante, que isso aí já nos move as boas obras, né? Exato. Eu acho que esses dois, eles meio que encapsulam a coisa toda, né? Eu queria caminhar, tentar responder, mas caminhando numa outra direção, complementando com uma outra coisa. Existe um estudo, um livro famoso, fez certo sucesso no Brasil, chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Em inglês é o Experiencing God. 2 autores lá, pastores, eles escrevem esse livro faz muito sucesso, um guia de estudo. Eu lembro que na minha igreja, quando eu era jovem, o pastor de jovens liderou a gente nele. E esse estudo, ele sintetiza, ele está sintetizado em 7 realidades que eu anotei. Eu anotei isso e eu sempre carrego comigo, que me ajuda as 2 palavras que o Lucas usou, acho que elas meio que são os bookends disso aí, né? Aquela coisa que você coloca no final do livro para segurar. E são os seguintes: Deus está sempre em ação ao seu redor. Né? Então, os cristãos eles devem conhecer que Deus está continuamente trabalhando no mundo e em suas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Segundo, Deus busca um relacionamento de amor pessoal e contínuo. Então, o propósito principal da vida é ter um relacionamento íntimo e recíproco com Deus, o que se manifesta em amor e obediência. Terceiro, Deus convida você a se envolver em sua obra. Deus chama as pessoas para participarem ativamente de sua missão no mundo, o que requer uma disposição em obedecer esse chamado. Quarto, Deus fala e revela a sua vontade. Através do Espírito Santo, da Bíblia, da oração e das circunstâncias, Deus comunica seus propósitos para que o crente possa conhecê-los e segui-los. Quinto, a obediência requer uma crise de fé e ajuste de vida. Então, seguir a Deus muitas vezes exige sair da zona de conforto, enfrentar desafios e fazer ajustes significativos na vida e nas crenças para se alinhar aos planos dele. Sexto, você experimenta a Deus ao obedecer-lhe e fazer a sua vontade. A verdadeira experiência do cristão não é apenas teórica, mas prática. Ela ocorre quando o crente obedece ativamente e se junta a Deus no que ele está fazendo. E a sétima e última, Deus realiza seus propósitos através de você. Quando você segue os princípios e obedece a Deus, ele cumpre os planos divinos através da sua vida, resultando em uma vida cristã frutífera e vitoriosa. Então, esses 7 princípios que você encontra nesse estudo Conhecer a Deus e Fazendo a Sua Vontade, do Blackaby, eu não lembro o nome do autor, eu acho que eles sintetizam bem, eles estão no meio dessas 2 palavras aí que o Lucas acabou falando. Muito bem, amigos. Muito bem, que baita conversa, hein? Esse é um daqueles episódios que a gente fala, puxa, podia ter o nível 2, o número 3, o número 4, né? Mas quem sabe a gente volta a falar desse assunto aí em breve. Esse é o assunto da vida cristã, não para nunca. É o assunto da vida cristã, não para. Esse é o assunto. É ajudar pessoas a serem mais como Jesus. Porque no final das contas, isso importa, né?
E assim o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, por vocês amarem uns aos outros, né? Claro. E mais, é o cumprimento de quem foi a gente chamado agora para ser, né? Quem nós somos agora chamado para ser. Exatamente. Essa é a nossa grande e gloriosa esperança. Nós estamos sendo formados à imagem dele, né? Essa é a nossa verdadeira humanidade sendo restaurada gradativamente. A humanidade que cai diante do pecado, agora sendo restaurada, sendo que nós sempre fomos chamados para ser e criados para ser. É ou não é? É isso aí. Muito bem. Amigos, é isso então. A gente se vê numa próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar esse episódio com as pessoas que você gosta, pessoas que você sabe que precisam ouvir isso e querem saber mais sobre esse assunto. Curte a gente lá no Instagram, entre no nosso canal no YouTube, você ajuda a gente a conhecer e a espalhar mais esse conteúdo para outras pessoas. Eu também não posso esquecer de mencionar, e quase eu ia esquecendo aqui, uma dica muito importante para você. Abre lá o seu YouTube agora e procure por um canal chamado Conspiração Divina. Chamado Conspiração Divina, esse canal, o nosso canal do querido divino Felipe Santos. Um canal onde você vai ter cursos, vai ter alguns dos estudos que ele tem preparado ali. Então, se você tem ouvido o Felipe aqui do podcast, você é um dos fãs do Felipe, como eu sou. Então, por favor, aparece lá no canal dele também, dá aquela força, você vai ser muito abençoado também. É ou não é, Felipe? É isso aí. Tem alguns vídeos lá que eu estou colocando, são estudos bíblicos sobre temas interessantes, temas importantes que eu tenho tido a oportunidade de produzir ao longo dos anos, e hoje com o auxílio da tecnologia, do notebook LM, que transforma tudo em vídeos lindos e maravilhosos, e você não precisa ver nem a minha cara, nem ouvir a minha voz. Você tem lá em vídeos de 6 a 7 minutos a explicação. Já tem uma série lá sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição, uma série sobre o céu, que eu estou terminando, faltam 2 episódios ainda. Tem uma série sobre ideologia e cristianismo e uma outra sobre o cristão cultural. Se você quiser dar uma olhada lá, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, e com o passar do tempo eu vou sempre colocando mais. Boa, muito bom, é isso aí. Queridos, então por hoje é só. Até a semana que vem, a gente se vê por aí. Um abraço. Um abraço. Valeu.